Olá, bem-vindo ao nosso podcast Jornada Socioemocional. Hoje com o tema autogestão, que é uma competência socioemocional muito importante, principalmente nesse mundo cheio de desafios. Hoje nós vamos conversar com Juliana Ribeiro, pedagoga e orientadora educacional do Colégio Arnaldo, do Fundamental Séries Finais e Ensino Médio. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Eldo. E com a nossa convidada, Ana Paula Mendes. Ana Paula é psicóloga, clínica e especialista em terapia cognitiva comportamental e em práticas integrativas e complementares. E, além disso, ainda é instrutora de Mindfulness. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Eldo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Com certeza, vai trazer um complemento muito significativo ao nosso trabalho com as habilidades socioemocionais. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar o nosso papo? Ana Paula, o que você diria que são os principais desafios que as crianças enfrentam na autogestão? Sim, e acho que é muito interessante a gente trazer essa reflexão, porque a gente muitas vezes tem uma expectativa que a criança ela vai ter um comportamento de regulação emocional tal qual adulto, né? Então, eu acho que é muito importante a gente caracterizar que são, pelo menos, diria aí, 3 desafios muito significativos. Primeiro, o próprio vocabulário, o próprio repertório emocional. A criança ela está em formação ainda, ou seja, para expressar seus sentimentos e suas emoções, ela ainda é restrita. Um outro caso que é inteiramente importante, que é também o desenvolvimento cognitivo, né? As nossas funções executivas, que é a área aí principal do nosso desenvolvimento de autorregulação emocional, de comportamento, ele é um processo de maturação que fica pronto, digamos assim, aos 22 anos. Ou seja, então, nem fisiologia, nem o processo cognitivo está formado para a criança, então ela tem aí esse grande desafio, que é muitas das vezes não ter como se expressar ou não saber se expressar. Eu acho que isso é um dos principais, né, desafios e destaques. Um segundo caso também é que a criança ela é muito no sentido imediatista, ela é muito impulsiva. Então, não dá para esperar de imediato de uma criança que ela pare, reflita antes de tomar uma atitude ou representar uma emoção, porque ela já tem imediatismo ali presente. Então, acho que é importante também a gente fazer essa relação de, olha, organicamente, ela não tem ali uma condição de fazer uma contemplação antes, respirar profundamente, antes de expressar uma ação, uma reatividade. E eu acho que um terceiro ponto, que também é um grande desafio para a regulação das crianças, é que a criança, ela espelha o ambiente e os adultos ao seu redor, principalmente nesse contexto de expressão de sentimentos e emoções. Então, há um espelhamento do ambiente, dos cuidadores, dos pais, do ambiente que ela está inserida, e ela vai representar isso emocionalmente. Então, acho que são os 3 principais desafios que eu classifico nessa questão da regulação emocional, dessa fase do desenvolvimento humano. Certamente. Eu fico pensando também, às vezes, subestimamos, né, a importância de trabalhar com as crianças esse aprendizado de lidar com as emoções. Sim. Né? Hoje, ainda bem, né, graças a Deus, a gente está num caminho das escolas assumirem esse papel, junto com as famílias, de trabalhar as emoções, as habilidades socioemocionais de uma maneira geral, né? Algo que era subestimado e acontecendo, quer dizer, sem nenhuma orientação, sem nenhum trabalho específico, nem intencional e direcionado. Sim, e é fundamental esse trabalho nas escolas, esse letramento, essa pedagogia emocional faz toda a diferença, Eldo. Olha só, nós viemos de uma geração, acredito que você também, em que nós temos uma grande dificuldade, inclusive, de classificar as nossas emoções. Porque primeiro a gente desconhece as emoções, ou então nos foi ensinado que emoção é fraqueza, que é feio, que a gente não pode falar sobre elas, que a gente tem que esconder as nossas emoções. E enquanto os nossos comportamentos e ações assertivos no mundo, nós precisamos gerenciar, precisamos identificar, precisamos trazer mais propriedade do nosso mundo emocional. E as escolas, elas têm um papel referência nessa pedagogia, nessa construção, nesse letramento, né, do desenvolvimento emocional das crianças. Isso faz toda a diferença, não só no indivíduo, nas famílias, mas também numa sociedade. Sem dúvida. E aí, pensando nessa questão, né, Juliana, dentro de casa e no ambiente escolar, né, como é que a gente pode perceber, né, que essa criança está com dificuldade, esse jovem com essa dificuldade de lidar com as suas emoções? Sim.
importante, Eldo, que eu penso que nós não podemos deixar de dar importância para as pequenas mudanças que os adolescentes apresentam. Né? Às vezes, no atendimento com uma família, ou mesmo aos alunos, eles falam assim, meu pai fala que é drama, ou tudo que eu falo é drama, então não é um drama. Né? Às vezes, nas pequenas manifestações, existe algo muito significativo por trás dessa mudança de comportamento, né? E nós falamos assim, de mudanças que interferem no sono, às vezes uma irritabilidade exacerbada que a gente não consegue ver o motivo aparente, a gente acha que, nossa, do nada o menino teve uma crise de raiva, né? Ou, às vezes passa para a parte física, tem uma alteração alimentar, ou passa a comer muito, ou comer muito pouco. Então, algumas manifestações, mudanças de comportamento, elas precisam ser avaliadas tanto pela família quanto pela escola, porque por trás pode ter algo ali muito grave que a criança não sabe falar, como a Ana disse. Né? Eles estão aprendendo a lidar com as emoções, eles estão aprendendo a identificar as emoções, dar nomes. Então, o trabalho que é feito com as habilidades socioemocionais, quando nós apresentamos a nossa matriz de habilidades e que nós damos o nome, falamos o conceito, o que é a responsabilidade, o que é a comunicação assertiva, como que precisa ser desenvolvido, é através desse trabalho que ela vai poder dar nome e identificar como que ela está. E uma outra questão é que todas as emoções, elas precisam têm o mesmo significado, né? Eles vêm assim, o meu pai disse que eu não posso sentir raiva. Como não posso sentir raiva? Todos nós sentimos em algum momento. O que é significativo é como nós fazemos e lidamos com a raiva que a gente sente. Como que eu lido com aquilo? Como que vai ser a minha convivência no grupo? Então, tudo isso precisa ser lidado com a certa importância que ela tem. Sim, é o tal do engole o choro, né? Essas coisas bem típicas de nós pais, né? Mas exatamente. Que é, de uma certa forma, um aprendizado cultural e social em relação às emoções. O que a Juliana trouxe é fundamental para que a gente possa lidar bem com tudo aquilo que a gente sente. Nós precisamos conhecer. E nós temos uma classificação entre emoções desconfortáveis e confortáveis. Eu sempre ressalto aqui que não existem emoções negativas e positivas, que geralmente é isso, não posso sentir raiva, porque essa raiva ela é desconfortável, assim, ela vai trazer no nosso corpo emoções e sensações e percepções que podem nos trazer desconforto, mas ela está trazendo um recado por trás disso. E todos nós estamos aqui motivados e movimentados, por exemplo, por muitas vezes emoções desconfortáveis. Quem aqui antes de gravar não sentiu uma certa ansiedade de se preparar para estar aqui, de trazer essa perspectiva? A ansiedade ela foi fundamental para que a gente pudesse chegar aqui hoje. E é uma emoção desconfortável também, muitas das vezes é uma emoção que as pessoas falam, não pode ter ansiedade, ou então traz a ansiedade como algo negativo, ou como algo que é disfuncional. Não, a ansiedade natural, ela é uma função e ela é importante. Então, classificar, identificar, naturalizar, trazer que sim, não necessariamente você vai ter que estar bem o tempo todo, porque não é na condição humana estar bem o tempo todo, porque o equilíbrio, a regulação, não é linear, ele é construído, ele é circular. As emoções, elas vão ser perpassadas por mim em todas as suas instâncias, por mim, por você, por todos nós. Muita gente espera que para ter equilíbrio eu tenho que ficar só numa emoção, eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que estar feliz o tempo todo, que é uma cobrança social. A felicidade hoje é uma cobrança social, o bem-estar é uma cobrança social. Mas não, vai ter dias que eu não vou estar bem, vai ter dias que eu vou esbarrar com a tristeza. E tudo bem também. Assim como estar só triste, raivoso ou qualquer uma emoção em destaque, também está me dando um sinal que não é assim. Porque o equilíbrio, o bem-estar, a regulação, a assertividade, a inteligência emocional é construída dessa circularidade das emoções. Eu sempre brinco com os meus pacientes que quando a gente assiste um filme lá, que o paciente está no hospital e vem a maquininha com uma linha reta falando assim, tá, é morte, né? Ou seja, a gente espera muitas vezes que a nossa vida seja uma linha reta, né? E que as nossas emoções sejam também muito certinhas, muito traçadas com uma questão do bem-estar, da felicidade, da alegria. E não, na verdade, a gente precisa experimentá-las para que a gente possa criar flexibilidade cognitiva, para que a gente possa criar possibilidades criativas, novos caminhos, para que a gente possa lidar de fato com a vida. Um sinal de alerta é o que eu penso importante que nós da escola e os pais também, familiares, percebam, são as questões sociais dos adolescentes, né? Hoje, talvez não seja tão simples ter essa percepção,
por causa das telas, né? Os meninos estão ali envolvidos com as telas na maioria do tempo e é difícil a gente perceber aquele aluno ou aquele filho que não está entrosando com os colegas da idade, que prefere ficar quieto do que sair e encontrar. Então, essa questão social ela é muito significativa, mas hoje em dia ela está cada vez mais difícil de ser perceptível. Então, fica aí um alerta, porque realmente o adolescente é do grupo, é do conjunto. O natural seria gostar de estar com os colegas, gostar de sair para encontrar, ir a festas. Quando isso não acontece, com certeza tem um sinalzinho ali que a gente precisa ficar atento. Acho que fica a dica, né, Sim, Juliana? Fica a dica dos pais, né? Primeiro, propor mais situações de grupo. E segundo, nessas condições onde os adolescentes estão expostos a essa condição de estarem no grupo, ficarem mais atentos, Exato. porque já são mais raros os momentos, então temos que aproveitar esses momentos para poder fazer uma observação, né, mais detalhada nesse pouco tempo que a gente tem. Juliana, então, quando nós, na escola, detectamos alguma desregulação emocional, quais são os procedimentos? Como que é a atuação da escola? Então, Eldo, ela chega até nós por algumas observações feitas pelos professores ou em momentos de recreio, onde os disciplinários estão presentes e trazem para a gente essa questão dos meninos. Meu primeiro passo é conversar com os alunos, né? Eu chamo os alunos, converso com eles para saber o que está acontecendo. E aí, depois de uma conversa com eles, com os professores, para saber melhor que tipo de observação eles estão fazendo, qual que é a alteração comportamental, ou se existe alguma questão mais significativa que eles perceberam e ainda não tiveram a oportunidade de trazer. Temos essa conversa e aí a gente convoca a família, né? Porque nós sabemos que, como a Ana trouxe, o que os meninos trazem é fruto também do meio, né? Então, por exemplo, um momento de raiva, ele é vivido de formas diferentes pelas experiências que eles trazem, que eles vivem dentro da família. Então, é muito comum eu fazer uma intervenção assim, mas como que você fez isso? Você viu isso onde? Ah, minha mãe. Então, quando nós percebemos esse tipo de fala nos meninos, a gente sabe que o resultado ele vai ser mais efetivo quando a gente inclui a família no processo, né? Então, nós fazemos esse atendimento individual, o atendimento ao corpo docente, propondo sugestões, propondo formas de intervenção e o acolhimento à família também. Porque, às vezes, o aluno ele tem uma manifestação na escola diferente do que é na família. Ah, não, mas meu filho não faz isso, ele não faz no ambiente familiar. Ele está lá sozinho, é um momento diferente, mas na escola ele traz algumas questões. Então, a gente procura atender o aluno, o grupo de professores, que às vezes precisa de um apoio, ou como fazer a intervenção, e a família. Então, aí a gente consegue ir caminhando e tendo um sucesso nos casos que aparecem. Muito bem. É impressionante, né? Porque às vezes os pais, né? Nós pais, em casa, aquele modelo mental de escola, que a criança, o adolescente está ali estudando, recebendo os diversas áreas do conhecimento, e esquece que por trás e a todo o tempo a escola está ali atenta, acompanhando, fazendo intervenções no processo formativo. Todo o tempo. E no colégio, nós temos, que foi por onde a Ana chegou, que é o plantão psicológico, né? Nós temos um projeto em parceria com a Faculdade Arnaldo, que é esse atendimento aos alunos. Eles têm essa liberdade de perceberem que eles não estão dando conta dessa autorregulação emocional e de procurarem o plantão que auxilia também nesses momentos. Então, existe ainda essa outra parte do plantão psicológico que nós oferecemos. Né? Muito bem lembrado, completa aí a nossa atuação. Exatamente. Muito bem. Sim. Aproveitando aqui as suas experiências, né, que são muitas na área da psicologia, Ana Paula, voltando aí na autogestão, né, que é a nossa competência socioemocional que a gente está conversando hoje, né, ela e qualquer outro aprendizado de competências e habilidades socioemocionais depende, né, da gente começar a parar para poder nos compreender dentro daquele processo emocional. E fala um pouquinho para a gente dessa prática de mindfulness, né? Como que qual que é a lógica, que isso pode contribuir para esse aprendizado das emoções?
Claro, eu acho que é extremamente importante e mindfulness ou atenção plena, para mim, não é uma bandeira só ou um instrumento, uma ferramenta profissional, também é uma filosofia de vida. Justamente porque mindfulness, que é um estudo científico dentro das práticas contemplativas, né, dentro da questão da presença, do estar no aqui e agora, ela traz essa perspectiva da gente olhar para a nossa vida e ver que a vida está acontecendo nesse momento. Geralmente, a grande parte de nós estamos pelos traços, pelos atravessamentos contemporâneos da nossa sociedade, nós estamos sempre com o pensamento, ora no futuro, ou presos no passado. E a gente aproveita muito pouco esse momento presente. É claro que é um momento presente flexível, mas é ele que faz a diferença para que a gente possa, primeiro, entender o que está acontecendo comigo nesse momento, me perceber, olhar para mim e olhar para o outro também, né? Se eu não tiver e não voltar para esse instante, para esse momento aqui, como é que a gente daria esse diálogo? Como que nós estaríamos nos interagindo aqui numa conversa tão significativa? Então, mindfulness, sim, é uma corrente científica estudada, trazida por um médico, né, norte-americano, Jon Kabat-Zinn, na década de 70. Ele reuniu práticas meditativas orientais e trouxe isso para a questão científica, trazendo vivências, experiências e treinamento cognitivo para que as pessoas pudessem aproveitar ao máximo possível dessa experiência do aqui e agora, com o objetivo de aliviar o sofrimento. Então, as práticas de atenção plena, mindfulness, nos convidam a trazer a percepção para o nosso corpo, para os nossos sentidos e para esse momento das interações e para o aqui e agora. E ela é treinada, ela é estimulada, principalmente no momento em que nós vivemos muito absorvidos por telas, né? Somos capturados a todo momento desse instante. E aí eu acho que é extremamente interessante que mindfulness ou atenção plena seja cada vez mais reverberado, porque países, por exemplo, do Reino Unido já aplicam mindfulness não só no sistema de saúde, mas também como uma disciplina regular nas escolas. Lá as crianças, elas exercitam atenção plena a todo momento. Por quê? Porque já tem-se comprovações científicas que essas práticas, elas alteram não só o comportamento, mas também elas ativam aí instâncias cognitivas que estão fundamentadas e relacionadas à construção da nossa saúde integral. Então, acho que é esse convite da gente viver aqui agora na sua simplicidade, na sua grandiosidade, mas que se transformou no desafio, porque a todo momento nós somos capturados para não estarmos nesse momento aqui agora. Né? Eu fico aqui com o pensamento, não tenho os boletos, tenho que atender paciente mais tarde, e não aproveito, por exemplo, esse instante. Né? E nós estamos fermentados de ações e convites que nos tiram de nós. Então, acho que é fundamental trazer isso. É simples, mas se tornou desafiosa as técnicas de atenção plena, justamente por isso. Não, com certeza, né? O que a gente percebe mesmo é isso, né? Seres humanos repletos de passado, né? Dores, angústias, arrependimentos, mágoas, lembranças, ou repletos de futuro, né? O que vai ser, como é que vai ser, será que vai acontecer, será que vai dar, né? Aquela ansiedade, né? Gerando aí a depressão, ansiedade, todo esse processo, e não buscando formas, né? De fugir desses ciclos, né? E viver isso aqui agora, como você traz aí. Né? Então, aproveitando, né, que você está aqui, você podia nos guiar um pouquinho numa breve prática para a gente ter uma noção melhor, né, e passar até para os nossos familiares, os nossos filhos? Claro, eu vou trazer aqui uma prática que eu gosto muito para se lidar com as crianças, que é, por exemplo, uma prática de inspiração e expiração consciente, né? Nós temos uma ferramenta muito potente em relação à desregularidade emocional, como, por exemplo, a ansiedade, que é a nossa respiração, que está aqui conosco. A nossa tendência na contemporaneidade é ter uma respiração curta, né? E quando a gente traz um exercício de respiração mais completa, alongando a nossa respiração, a gente está ativando no nosso sistema nervoso central a área de relaxamento, que é a área do sistema parasimpático. Então, já faz toda a diferença quando a gente propõe o respirar. O respirar fica como se fosse, respira fulano, mas é quase que instintivo, porque é um mecanismo potente de autorregulação. E essa prática que eu convido os pais, os cuidadores a realizarem com as crianças, é uma prática que traz aí também o lúdico, trazer a criatividade, né? Principalmente nesse momento em que nós somos atravessados por questões já prontas das telas, a criatividade tem sido extremamente atingida nas crianças, nos adolescentes também. E aí a gente pode adaptar essa prática. Vou trazer aqui um exemplo para criança,
criança, mas isso pode ser adaptado com os adolescentes e, consequentemente, com os adultos também. Mas, por exemplo, eu gosto muito de uma prática que chama vela e flor, onde eu convido os meninos a imaginarem que numa mão tem uma vela e numa mão tem uma flor. E nesse momento você imagina que essa flor é muito cheirosa, que ela é muito bonita, muito colorida, e você inspira, puxando a respiração, inspirando. E aí você vai soprar a sua vela, que é muito bonita também, que vai trazer, quando você sopra a vela, uma musicalidade, uma musiquinha boa que você gosta, você sopra a vela. Então, nesse movimento, você inspira a flor e sopra a vela. E nesse instante, você está ativando a sua respiração mais consciente, mais alongada, e trazendo ludicamente para uma criança uma possibilidade de autorregulação. E também trazendo essa perspectiva da criança ir relaxando gradativamente. Então, é uma técnica muito simples. Trouxe o exemplo da criança, né, mas a gente pode trazer isso para os adolescentes aí de uma forma, né, não tão, né, específica ou lúdica, assim, nesse sentido de imaginar uma flor ou uma vela, mas você pode convidar a relaxar o corpo, a soltar o corpo e a tomar consciência da respiração. Lembrando que a mente ela vai ficar pulando, a mente ela vai em situações do aqui, lá da frente, e que não tem problema. E que toda vez que a nossa mente nos convidar a sair desse momento da respiração, a gente volta para a respiração novamente. E aí precisa de 3 segundos, alguns minutinhos para que isso já seja ativado no nosso organismo, para que a gente já possa sentir os benefícios da respiração consciente. Não, bacana. Só de ver, né, a sua proposta, a hora que você... Imaginando aqui a flor na mão e a vela na outra, só de ficar assistindo aqui, te olhando, eu já dei uma relaxada, senti bem aqui, né? E penso até que para os próprios adolescentes, né, a ideia da flor e da vela é muito bacana, é bem bacana. Sim. Bem bacana mesmo. E assim, vamos aproveitar, né, a sua presença aqui com a gente, né, Juliana? Isso. Já que ela está aqui, vamos explorar um tiquinho. Claro. Né, e sair com ainda mais dicas para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Então, assim, para a gente ir fechando, Sim. Você podia nos sugerir aí uma prática, né, um exercício para que as famílias possam realizar com seus filhos que os levem a refletir e administrar suas emoções? Claro, e gosto muito dessa prática que eu vou indicar, porque ela não é só uma prática de regulação, identificação, classificação e naturalização das emoções, que são fundamentais no processo de autoconhecimento, de gestão emocional, mas é uma prática de aproximação das famílias, é uma prática de fortalecimento de afeto, é uma prática de vínculos sendo construídos. E ela é tão simples que a gente fala assim, nossa, é isso mesmo, que eu gosto muito do pote das emoções. O pote das emoções é você trazer, né, da sua casa um pote transparente, assim. É claro que quem tem crianças, o quanto mais colorido, o quanto mais lúdico ficar, mais atrativo fica. Então, você traz um pote ali e coloca post-its ou papéis coloridos próximo, num lugar de destaque na casa central, fazendo esse combinado de que todos os dias, no final do dia, a gente vai escrever num papel colorido a emoção que foi mais prevalecente do dia e depositar nesse pote. E ao longo do final da semana, também um dia melhor para a família, todos se encontrarem ali, abrir esse pote e poderem dialogar, falar, nomear as emoções que foram ali contribuídas, classificando-as, identificando-as e trazendo a naturalidade das emoções para que haja de fato uma pedagogia emocional construída, mas ao mesmo tempo que haja um diálogo, uma proximidade, que haja aí, inclusive exercícios compassivos, de dizer, olha, tudo bem, nesse dia você ficou nervoso, você ficou raivoso, a raiva ela tem uma função e um acolhimento em relação a tudo isso. Então, eu acho que é uma prática simples, mas olha só a funcionalidade dessa prática, de aproximar as pessoas, de trazer ali o afeto para todos e de ser esse momento de encontro familiar, que é um desafio atualmente, né? Pela agenda, pela produtividade em excesso, pelas múltiplas tarefas, pelas telas em si. Então, acho que é um convite muito potente e simples, mas que vai ativar tanto aí, né, nas relações familiares. Com certeza, né? Se a gente para pensar, são tantos os assuntos que a gente tem em casa, a gente traz assunto de financeiro, traz assunto de viagem, traz assunto de esporte, traz assunto de conflitos, traz assunto de trabalho. Por que não trazer esse assunto, né? Essa temática, né? Ou seja, dar a importância devida a este tema dentro de casa, né? Assim como dentro da escola. Sim. Né? Juliana, vamos encerrando. Eu queria que você, né, em nosso nome, já que você que trouxe a Ana Paula para a gente, agradecesse a Ana Paula. Claro. A Ana é uma parceira, né, Ana? Quando você estava falando aí
da técnica de relaxamento, eu lembrei do dia que você foi fazer a palestra sobre saúde mental para os nossos alunos, e aí ela propôs essa técnica de relaxamento no final, e ali, como você falou, em pouco tempo nós vimos os meninos aquela tranquilidade, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de você vir brilhantar conosco esse momento. Você é uma parceira muito querida. Obrigada. Eu que agradeço, assim, eu falo, né, e disse para o Helder inicialmente que o espaço Arnaldo, meu colégio Arnaldo, tanto ao colégio quanto à faculdade, eu tenho uma memória muito afetiva porque sou filha da casa também, então para mim foi uma grande oportunidade, é sempre com muito carinho que eu estou aqui solista a esse encontro novamente com vocês e com o espaço, porque falar sobre saúde mental, trazer as perspectivas e possibilidades do gerenciamento da inteligência emocional e dessa gestão emocional, ela faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Enquanto profissional, enquanto busca de filosofia de vida, acho que estou aqui trazendo um papel extremamente importante que faz muito sentido para mim. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a parceria. Para nós é um orgulho, né? Receber você aí, prata da casa. Obrigado, Juliana. Obrigado, Ana Paula, mais uma vez. Estamos encerrando mais um episódio de nosso podcast Jornada Socioemocional. Hoje, na conversa com Juliana e Ana Paula deu várias dicas. Coloque aí nos nossos comentários as dicas que vocês gostaram. Usem em casa essas dicas e comente, passe para a gente, né, nos nossos comentários o que vocês acharam e como foi a experiência de vocês. Outra coisa importante é que durante a fala da Ana Paula, ela citou pelo menos 2 vezes a palavra criatividade. Esse tema fará parte dessa temporada da nossa jornada socioemocional. Até lá. Tchau, tchau.